Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Pai, nesse dia de segunda-feira, nesta tarde, para louvar e engrandecer o Teu nome primeiramente, porque essa é a nossa função. Agradecer a Ti, Pai, por cada oportunidade. Que a Tua vontade venha resplandecer em nossas vidas, acima de tudo ao qual nós desejamos. Deus, obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso. Obrigado pelo nosso deitar, pelo nosso levantar, pelo nosso alimento, pelas nossas casas, pela nossa saúde. Cada um dos irmãos que estão aqui ouvindo e que irão ouvir posteriormente, obrigado, Pai, por cada um, pela vida de cada um. Meu Deus, obrigado por estar aqui, Pai, tendo a oportunidade de ver a Tua Palavra, ouvir a Tua Palavra e meditar na Tua Palavra. Que não sejamos nós, Pai, aqui interpretando de maneira errônea, mas que seja o Teu Espírito Santo nos revelando a Tua Palavra. Que não seja o pastor Rafael, ou o irmão Rafael, ou o Rafael falando, porque ele não sabe de nada. Mas que seja Tu, Pai, através da boca desse servo, que mal sabe falar direito, falando a Tua Palavra, porque é a Tua Palavra que salva, não o Rafael. Eu sou só um envelope nas Tuas mãos. E feio. E miserável. Mas eu acredito em Ti, Pai. E pelo nome do Teu Filho amado Jesus, eu Te agradeço. Nos dê, Pai, um estudo abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, então vamos iniciar o nosso estudo de hoje, né? Vamos dar continuidade, né, ao Sermão do Monte, ao qual estamos aí numa série desde o capítulo 5, e vamos dar continuidade então ao que paramos semana passada, né? Nós estamos aí no Evangelho de Jesus conforme Mateus capítulo 6. Então, desde já, irmãos, eu convido a cada um dos irmãos a pegarem as vossas Bíblias, né, ou o aplicativo da Bíblia, né, a sua água, sua caneta, seu caderno, aqueles que podem, claro, né, aqueles que não podem, ouçam com atenção. Eu creio que esse estudo de hoje é um estudo bastante proveitoso, como todos são, né? Mas hoje nós vamos entrar num assunto muito importante, né, que é a oração. Vamos entrar, eu falo entrar porque não vamos falar totalmente hoje. Eu vou ter que dividir aqui em duas partes, porque são muitos assuntos, né? E eu não quero perder a oportunidade de falar de tudo a respeito de cada versículo aqui, né? No seu contexto, do que Jesus está dizendo, né? Para a gente interpretar da maneira correta, para a gente não achar que Jesus disse uma coisa que Ele não disse, né? Por que Mateus escreveu assim? Para que assim nós possamos meditar verdadeiramente na palavra do Senhor, porque esse é o nosso intuito, né, irmãos? É aprender para crescer na graça e no conhecimento. Amém, irmãos? Então, sem demora, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 6. E hoje nós iremos ver dos versículos 5 ao versículo 8. Evangelho de Jesus conforme Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Como eu gosto de avisar, irmãos, a minha versão, a versão da Bíblia física que eu leio aqui, é a versão Almeida Revista e Atualizada, né, que é conhecida como ARA. Mas independente da versão que o irmão tiver aí, né, sinta-se à vontade para acompanhar conosco.
Amém? Só para que não haja dúvida a respeito da tradução. Ok, irmãos? Espero que todos tenham achado. E na minha versão diz assim: E, quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis vãs repetições como gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Amém, irmãos? Muito forte esse versículo, né? Graças a Deus, nós estamos aqui no capítulo 6 do Evangelho de Jesus conforme Mateus. Na semana passada, nós adentramos aqui no assunto, né, a respeito da prática da justiça e da prática da caridade, da esmola. Nós vemos ali na semana passada do versículo 1 ao versículo 4, Jesus ali introduzindo de forma sucinta, mas precisa, de como os verdadeiros cristãos, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, aqueles que receberam Jesus Cristo verdadeiramente, né, entenderam o sacrifício de Jesus, se arrependeram dos seus pecados, deram frutos do arrependimento, né, creram em Jesus por intermédio do Espírito Santo e através do Espírito Santo geraram frutos do Espírito e se assemelham todos os dias nas buscas pela santidade. E ele nos mostra aqui, né, nesse capítulo 6, várias formas de nos apresentarmos perante a Deus de forma certa, de forma correta, sem distorção, como vinham fazendo os sábios, os rabinos, os fariseus, saduceus, escribas da época. Nós vimos na semana passada sobre a justiça, como os fariseus faziam e como Jesus Cristo disse que teria que ser feito. As esmolas, de como os fariseus faziam e de como os judeus faziam na época e de como os cristãos têm que fazer. Amém, irmãos? E ele não falou se nós quisermos fazer, que temos que fazer. E a partir do versículo 5, irmãos, nós vamos ver agora a respeito da oração. E a partir do versículo 5, né, na semana que vem, se Deus assim nos permitir, veremos até o versículo 15, veremos o 9 ao 15, né, ou se Ele permitir, vamos até o 18, né, dependendo de como for a questão do tempo. Amém? Ele vai falar da oração. E aqui, irmãos, Jesus Cristo, ele é claro no que ele diz. Vamos começar a ler aqui versículo por versículo, fazendo assim a sua interpretação exegética, né, literal, da forma que Jesus escreveu, para que nós possamos entender novamente o sentido da palavra. Leamos juntos aí novamente o versículo 5, por favor. E quando orardes, vamos parar aqui primeiro. Jesus Cristo aqui, irmãos, ele não está dando nenhuma opção ao cristão de ficar sem orar. Perceba que na mesma forma que ele falou a respeito das esmolas, da mesma forma que ele falou a respeito da justiça, ele fala a respeito da oração. Ele não usou aqui um verbo de condição,
Ele não usou um verbo condicional. Ou ele não usou um verbo de escolha para você fazer. Ele usou aqui uma ordem. E quando orardes. Você percebeu aqui? A oração, irmãos, ela é sinônimo, ela é primícia, ela é ordenância, ela é doutrina daqueles que vivem em Cristo Jesus. Não é uma opção nós orarmos. Não é uma opção nós buscarmos ao Senhor. Jesus aqui ele está nos falando que o nosso objetivo é orar. Ele não está dando escolha. Ele está falando que o nosso objetivo é intimidade. Ele não está dando escolha. Da mesma forma que ele falou anteriormente a respeito da esmola. Da mesma forma que ele falou anteriormente sobre a justiça. Quando orares, é como se ele estivesse falando: se vocês são meus discípulos, vocês têm visto o que eu tenho feito. Vocês têm visto a minha conduta. Vocês têm visto a minha relação. Se vocês são meus discípulos, vocês farão isso com frequência. Percebeu, irmãos? A grande pegada do texto aqui desde o início. Ele não está dando opção. Ele não está dando opção. A oração, irmãos, ela é uma comunhão com Deus. Oração, irmãos, é uma intimidade com Deus. Oração, irmãos, é uma maneira de você se comunicar com Deus. Perceba, oração, irmãos, é abrir o seu coração. É mostrar a Deus aquilo que você sente, que você pensa, que você faz. Como um pai. Nós vamos ver a partir do versículo 9. Ele nos dá essa liberdade. Oração é isso. É abrir o coração. É intimidade com Deus todos os dias. E quando orardes. É lindo isso aqui. E quando orardes. Coloque isso na sua cabeça, irmão. A oração é uma das maneiras que os cristãos têm de se aproximar com Deus, irmão. É um meio ao qual nós buscamos intimidade com Deus, o meio ao qual nós buscamos alimentar o nosso espírito em Deus através do Espírito Santo, de alimentarmos o nosso Espírito Santo, o Espírito Santo em nós, para que nós possamos vencer a carne todos os dias. Então, irmãos, a primeira coisa que eu quero afirmar aos irmãos, e eu estou aqui não dando opção, eu estou afirmando, pastor Rafael, mas isso é arrogância, não. É a palavra de Deus que está dizendo, é Jesus que está dizendo, e quando orardes. Então, irmãos, a primeira afirmação que eu digo, anote, não há cristianismo verdadeiro sem oração. Aquele que nasce de novo, aquele que se transforma, como Paulo diz em Romanos 12, ele ora. Agora, irmãos, será que nós entendemos oração da maneira correta? Será que nós estamos orando de maneira correta? O que é orar? Na verdade? Oração é entonação de voz? Oração é falar bonito? Oração é você usar expressões ao qual você nunca nem fala no seu cotidiano? Será que nós temos entendido o que é oração?
Primeiro, a oração é uma intimidade. É uma busca pela intimidade com Deus. A oração não é porque Deus precisa. A oração é alimento para o crente, para o cristão, aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. A oração é alimento aos que creem, não a Deus. Deus não precisa de adoração ou de oração nenhuma. É nós que precisamos nos alimentar através da intimidade com Deus. Agora me diga uma coisa, irmãos. Você conhece o Deus para quem você ora? Porque quando nós oramos a Deus, nós o chamamos de Pai, de Senhor, de Mestre. Muitas pessoas têm orado a Deus, mas nem conhecem o Deus que eles oram. Muitas pessoas têm orado a Deus, mas nem conhecem aquele a quem eles procuram. Quando você chama alguém de pai, por exemplo, o meu filho, quando ele vier falar comigo, eu sei como cada um conversa. Eu tenho 4 filhos, irmãos, e eu sei como cada um age. Eu sei como é a capacidade de falar, de se expressar de cada um na sua individualidade. Isso porque eu sou um ser humano e eu sou pai. Eu sei como cada um age, quando cada um quer falar algo, mas não fala. Eu conheço eles pela vivência, pela intimidade. Então, quando um quer mudar o jeito de falar para mostrar algo que não é, eu já sei. Por que o senhor está falando isso, pastor Rafael? Eu estou falando isso, irmão, porque tem gente que está orando para Deus e nem conhece Deus direito. Como é que você tem coragem de dobrar o joelho e orar para um Deus que você nunca nem ouviu falar? Não, pastor, mas isso é demais. Eu sei quem é Deus. E quem é, irmão? Não, pastor Rafael, Deus é amor. É, irmãos, ele é amor, tem certeza? Não, pastor, Deus é aquele que está lá no céu, sentado no trono. Que lindo, irmãos. É só isso? O que é que você sabe sobre Deus? Como é que você tem coragem de dobrar os joelhos, ou em pé, ou sentado, fechar o olho e orar e chamar de pai alguém que você nunca nem viu? Nunca nem conheceu? Nunca nem buscou? Só conhece de ouvir falar? Tá igual aquelas pessoas que escutam uma história e já transmite ela sem saber da história, sem ter presenciado a história. A chamada fofoca, chamado leve e trás. Irmãos, oração é intimidade. Como é que você é íntimo de alguém que você não conhece? Como é que você confidencia algo a alguém que você não conhece? Percebeu aí o primeiro ponto? Mas nós vamos falar disso no estudo que vem. Iremos falar. E quando orardes, não serei como os hipócritas. Mais uma vez, Jesus citando os hipócritas aqui. Lembremos, irmãos, que Jesus estava vivendo na época entre os judeus. Aqui ele está falando do próprio povo dele. Aqui ele não está citando o povo A, B, C ou D. Ele está falando dele. Da igreja dele. Da onde estava ali, ó, onde frequentava, ali do povo de Israel. Na realidade, da igreja dele não é a que ele formou, mas a igreja que o povo da época vivia e dizia que era verdadeira, que era o povo salvo. E aqui eu não estou generalizando a todos, porque teve alguns eram sinceros, mas a maioria hipócrita. Jesus está falando aqui dos falsos mestres, dos falsos escribas, dos falsos profetas, dos falsos rabinos, dos falsos judeus, falsos, hipócritas, atores. Nós vimos na semana passada que a palavra hipócrita ela tem o sentido literal de teatro, no grego, que é um ator, uma pessoa que finge o que não é. Ele está dizendo aqui, ó, então quando você estiver buscando intimidade, não seja igual a esses atores aqui.
Não ora para chamar atenção, irmão. Não ora para ser visto que você está orando, não. As pessoas têm um complexo de inferioridade tão grande ao ponto de querer se mostrar. Isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério que eu estou falando aqui. Mas eu vou me ater ao texto. Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, na sinagoga, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Vamos para o contexto histórico. Vamos falar aqui do que Jesus está dizendo. Depois eu volto para a nossa realidade. Irmãos, de toda a humanidade, do início até hoje, nenhuma nação já teve o ideal de oração mais elevado do que os judeus. Nenhuma. Aí você pode falar assim, não, mas hoje tem muçulmano e tal, mas os judeus, irmãos, nenhuma religião colocou a oração numa escala igual os judeus colocam. Então você está engrandecendo os judeus? Não estou nem engrandecendo nem criticando. Mas eu estou dizendo aqui que Jesus, ele está falando aqui aos hipócritas judeus, que eles colocavam a prioridade em ser misericordioso, em orar, como os grandes rabinos diziam, a maior que toda boa obra é uma boa oração, uma grande oração. Alguns rabinos, como diz Joséfilo, né, falavam que aquele que ora em sua casa é rodeado por um muro que é mais forte do que o ferro. Porém, irmãos, não diferente de hoje, começou a se desvirtuar a oração, a busca pela intimidade. Os judeus, irmãos, eles tinham uma forma peculiar de orar, e os irmãos vão ver isso lá no livro de Daniel, os irmãos vão ver isso em várias cartas, em vários livros do Pentateuco, Deuteronômio, Êxodo, Número, Levítico. Toda religião do mundo, irmãos, ela tem uma prática de oração, mas os judeus eles tinham uma maneira peculiar de orar. E aqui os irmãos vão entender o porquê que Jesus está falando isso, chamando eles de hipócritas, falando a respeito de orarem em frente às sinagogas, em pé, né? Nas ruas para serem glorificados. Por quê? Por que Jesus está falando isso? Porque, irmãos, primeiramente, os judeus eles fizeram da oração uma fórmula. Eles fizeram aquilo como uma fórmula mágica, uma obrigação, que é uma obrigação, claro, mas não como uma fórmula, mas sim como um dever, uma gratidão. Então, assim, de primeira forma, os judeus eles eram obrigados a repetir o Shema, todos os dias, 3 vezes ao dia. Às 9 da manhã, aos meios-dia e às 3 horas da tarde. Que para eles consistiam, né, no livro de Deuteronômio, eram 3 passagens bíblicas, né, escritas à mão por um sacerdote, ou por um escriba, um fariseu, que eram 3 passagens bíblicas do livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 9. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13 ao 21. E livro de Números, capítulo 15, versículo 37 ao 41. Então, irmãos, por que os judeus faziam isso? Porque lá em Deuteronômio,
o próprio Deus falou assim: ouve Israel, ó Senhor, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então a palavra Shema, ela é do verbo que significa ouvir, em hebreu, na língua hebraica. Então os judeus, eles pegaram isso, ouve, ó Senhor, fizeram uma oração com esses 3 versículos da palavra, que eles chamam de Torá, o Velho Testamento, que nós hoje vemos como o Pentateuco, o Velho Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia. E ele deveria ser recitado todos os dias pelos judeus, todas as manhãs, tardes. Isso era obrigação. Então, antes das 9 horas da manhã, nenhum judeu poderia ter deixado de recitar o Shema. Antes do meio-dia, não poderia. Antes das 3 da tarde, não poderia. Você quer ver um caso legal de você ver isso aí? É lá no livro de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia, porque ele era um judeu. Pastor, mas então você está dizendo que ele estava errado? Não, esse não é o caso. O problema aqui, irmãos, é que eles colocaram isso como uma obrigatoriedade ao ponto de virar ritual, ao ponto de virar mecânico. Porque haviam, irmãos, verdadeiramente judeus que oravam, lendo aqueles textos ali, pensando em Deus, com intimidade com Deus, como Daniel. Daniel fazia. Os seus amigos ali faziam. Tanto que foram livrados ali do fogo, dos leões. Deus os poupou, porque foi da vontade dele. Mas muitos irmãos começaram a colocar aquilo ali como regra de fórmula mágica. Sem intimidade. Começou a virar mecânico, automático. A maioria, eles estavam lendo ali como se fosse um texto decorado, balbuciando. Palavra saindo da boca, sem o coração sentir nada. Nós cristãos não estamos autorizados a recriminar os judeus porque eles faziam isso, não. Porque acontece justamente hoje isso, e eu vou falar disso aqui. Outra oração que os judeus deveriam repetir diariamente era o Shemot Ezre, que era uma expressão que significava as 18. Eram 18 breves orações, irmãos, que era uma parte essencial do culto da sinagoga, que na realidade hoje são 19, mas é conhecida como as 18. Elas são breves, bonitas, são lindas as orações. Porém, virou como um ritual, uma fórmula. Para todos, não. Mas para os hipócritas, porque eles não entenderam o conceito de orar. Não entenderam o conceito de ouve, Senhor, ó Israel. Não entenderam o conceito de guarda no teu coração. Escreva nos umbrais das tuas portas. Escreva nas suas roupas. Eles não entenderam. Porque só ouvem, irmãos, verdadeiramente, e só entendem verdadeiramente aqueles que nascem de novo, aqueles que são transformados, aqueles que são ovelhas do bom pastor, como diz lá no Evangelho de João 10:10. O Evangelho de João, capítulo 10, perdão. Irmãos, se nós for parar para analisar aqui, o Shemot Ezre, que é as 18, né, que é esses textos breves, né, que são 19 na realidade. Se nós for parar para analisar e lermos esses textos, eles são lindos. Bonitos demais, irmãos. Não existe como se fosse... É uma liturgia maravilhosa. Os judeus, eles repetiam isso aqui da mesma forma que tinham que repetir o Shema. Porém, os verdadeiramente
justos, que buscavam a Deus em intimidade, que conheciam a Deus, eles faziam com temor e com a intenção correta de glorificar a Deus, de exaltar o nome de Deus. Mas aqueles que encararam de forma errônea, interpretaram que aquilo era só recitar, que o seu ego estava acima de dar glória a Deus, fez daquilo uma fórmula. Teve muitos até que fizeram um resumo desse Shemot Ezrei, para que, caso eles não lembrassem de tudo, eles falavam só o resumo. Os judeus também, irmãos, eles tinham orações específicas para todas as ocasiões. Então ele tinha uma fórmula para tudo. Havia oração para a luz, para o fogo, para o raio, para a lua nova, para o cometa, para a chuva, para a tempestade, para o mar, para o lago, para os rios, para as boas notícias, para estrear móveis novos, entrar em uma cidade ou sair dela. Para tudo tinha uma oração. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que eles estão errados em orar por tudo, porque Deus disse que em tudo dai graças. O problema, irmãos, é que eles estão encarando uma fórmula para a intimidade. O sistema, irmãos, ele virou a formar formalismo, se tornar formalismo, vazio. Virou uma repetição mecânica de escritos da palavra, mas sem significado nenhum. Muitos judeus, eles liam e eram piedosos verdadeiramente, com o coração contrito a Deus, mas a maioria não. Jesus aqui, quando ele citou os hipócritas, ele está falando dos judeus. Mas é claro, irmãos, que o perigo não é unicamente ao judaísmo. Por quê? Porque hoje acontece da mesma forma. Muitas pessoas oram para um Deus que nem conhece, usando orações ou textos que nem conhece, que não entende a profundidade, repetindo de forma mecânica, sem intenção nenhuma de adorar o nome do Senhor. Muitos repetem de forma tão mecânica que é como se fosse uma pessoa que trabalhasse numa fábrica industrial e faz um movimento repetidas vezes, ao ponto de até na hora que estiver dormindo, sonhando, ele faz o movimento. Existe um filme antigo do Charlie Chaplin, onde mostra justamente isso, da Revolução Industrial. Os judeus também, irmãos, eles tinham uma tendência de relacionar a oração às sinagogas. E aqui eu quero abrir um parênteses para deixar claro aos irmãos que Jesus Cristo, ele não está condenando você orar em público, na sinagoga, na igreja, nos cantos das praças. Não, ele não está condenando. Mas aqui ele está condenando a intenção, irmãos. Percebam. O próprio Jesus Cristo, ele orou nas sinagogas quando ele foi falar da palavra. O próprio Jesus Cristo, ele orou com seus discípulos na mesa. Ele orou com seus discípulos na multiplicação. Mas ele está dizendo aqui, irmãos, que além da oração em comunhão, como diz lá em Atos 2,42, né, que os discípulos ali, os 120 que estavam ali no tabernáculo, esperando o Espírito Santo, como Jesus Cristo tinha prometido, eles estavam em comunhão, partindo pão e oração. Da mesma forma que tem que ter oração na igreja, tem que ter oração você com Deus. E a maioria das orações, Jesus Cristo, ele está intimamente com o Pai. Ele deixa os discípulos e vai para o monte. Eles deixam os discípulos e sai afastado. Eles deixam o discípulo e vai. Ora. Mas algumas vezes, como ele na ressurreição de Lázaro, ele orou em público, mas para que a fé do povo fosse alimentada através do milagre que ele ia fazer.
Não para a vanglória dele, mas para a glória de Deus. Quando ele orou ali na multiplicação do pão, ele orou para que a fé do povo aumentasse, não para a vanglória dele. Ele não está condenando a oração na igreja. Pelo contrário, a igreja fala, a Bíblia fala, orai sem cessar, né? Pedi, dá-se-vos-á. Como diz lá em Mateus 7,7, nós vamos ver também. Mas aqui a questão é a intenção, irmãos. Porque ele fala, não façam como os hipócritas tocando trombeta. Por quê? Porque, irmãos, é errado orar na igreja? Não. Mas os judeus na época, eles tinham horário certo de orar. Horário. 9, meio-dia e 3 da tarde. Então aqueles que eram hipócritas, eles faziam questão de estar em um local público nesta hora. Desenrolavam ali o seu paninho, abriam ali o seu shema, o seu esmokere, shemokesre, e recitava, gritando, para todo mundo ouvir. E o povo aplaudia. Ali tem um cristão piedoso, né? Um judeu piedoso. Ali tem um judeu verdadeiro. Ali, ó, olha lá, aquele ali é um fariseu. Aquilo é um sacerdote. Tá vendo aí? Mas dentro dele, irmão, era para ser glorificado pelos homens. Quantos de nós temos feito isso, irmãos? Quantos de nós temos mudado a entonação da voz, usado palavras que a gente nem usa no nosso cotidiano? Querido Deus e eterno Pai, digníssimo, altíssimo e magnificante. Irmão, se eu fizer isso aqui, eu estou ficando doido, porque eu não falo assim. Quem me conhece sabe. Eu mal consigo falar o português direito. Eu mal consigo falar o baianês direito, quanto mais o português. Vou ficar inventando palavra, irmão, para falar com meu pai. Vou ficar mudando a entonação da voz. Meu pai conhece a minha voz. Ele conhece eu antes de eu nascer. Ah, pastor, então quer dizer que é errado orar mudando a voz? Irmãos, oração é intimidade. É você falar com Deus igual você fala com seu pai. Com respeito. E com sinceridade. Não para ser visto, mas com a intenção de dar glória a Deus. Com a intenção de buscar ser íntimo de Deus. Se você na igreja, irmãos, está orando como forma de ser visto, você está sendo hipócrita. E se você em casa, sozinho, te via orando como forma de ser visto, você está sendo hipócrita. Como assim, forma de ser visto sozinho? Mudando o jeito de falar, inventando história. Deus te conhece, meu irmão. Então não é só o judeu que faz isso, não. Isso acontece até hoje. Quantas pessoas saem gritando no meio da rua orando, e eu não estou falando que isso é errado não, viu? Eu estou falando da intenção. Para que as pessoas olhem ele orando e falem, ó, lá vai um crente, parabéns. Quando Deus mandar você ir orar, ora, irmão, de verdade, mas é para dar glória a Deus, não porque o povo está pensando, não. Porque Deus conhece teu coração, irmão. Porque aqui no finalzinho vai dizer, se vocês fazem isso para ser glorificados pelos homens, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Como assim, pastor? Que recompensa é essa que ele está falando? Que recompensa é essa que ele está falando? Fácil, irmãos. É a salvação. É o galardão. É no dia do julgamento. A intenção do seu coração. Está vendo qual é a diferença? Se você estiver orando de verdade, lá no julgamento você recebe o galardão. Mas se você não estiver orando de verdade, irmãos, a sua recompensa você já recebeu aqui. Que foi o quê? A gratidão dos homens. O aplauso dos homens. Deus não tem mais o que fazer. Da mesma forma que ele falou das esmolas, da mesma forma que ele falou da justiça.
Como ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 12. O galardão está em fazer com a intenção correta. Então aqui, irmãos, entendam. Versículo 5. Oração é primordial. Não existe cristianismo verdadeiro sem oração. Ninguém ora com ostentação para ser chamada a atenção dos homens. Não é sendo hipócrita, tocando trombeta nas sinagogas, trocando trombeta no meio da rua, tocando trombeta. Eles tocando trombeta é chamando para si. Muitos também usam aqui a palavra sinagoga como quarto, né, o lugar de oração, lugar que os judeus estipulavam para ir orar numa hora, em um horário. Ele está falando aqui de uma busca íntima, irmãos. Você e Deus também. Tem que orar em comunhão com os irmãos? Tem. Com a intenção correta. Mas principalmente, orar intimamente com Deus, no secreto. E foi o que mais Jesus fez. Oração não é discurso, irmãos. Mas é um derramamento do seu coração diante de Deus. Oração não é discurso. Oração é o ardor do coração, a fluidez do coração. Percebeu, irmãos? Oração é intimidade de verdade. Para que você, irmãos, tenha o seu galardão no céu. Para que você não venha receber a recompensa desse mundo. Esse mundo, irmão, já está caído. Recompensa alguma nos agrada diante disso. É a intenção que importa. Não é a gramática, não é a escolaridade, não é o local, mas é o que você está querendo fazer. É na igreja? É com sinceridade. É na rua? É com sinceridade. É em casa? É com sinceridade. E principalmente, irmãos, você e Deus, unicamente. Busque na igreja. Ore em comunhão com os irmãos. Mas busque você e Deus. Principalmente, seja íntimo do seu Pai. Íntimo. Versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que estás em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Olha aí, irmãos. Tu, porém, ele está falando para quem? Para os discípulos, os cristãos verdadeiros. Não é os hipócritas que ele estava falando agora há pouco. Quando for orar, entra no teu quarto. Ele está falando de intimidade, irmão. Você e Deus. Ele não está proibindo você orar na sinagoga, como eu disse. E fechada a porta. A tradução literária mesmo aqui era com a porta trancada. Orarás a teu Pai que estás em secreto. Porque o teu Pai que vem em secreto te recompensará. A oração, irmãos, é uma conversa íntima com Deus. Orar é deleitar-se em Deus. É mais do que rogar bênçãos. É mais do que barganha. É mais do que só pedir. Não é um momento ali que você está em dificuldade e você vai, não. Orar é um privilégio. Orar é uma maneira de você conversar com Deus. Jesus Cristo, irmãos, ele morreu por isso.
para que você tivesse acesso diretamente a Deus, sem intermédio nenhum de sacerdote, de pastor, de apóstolo, de profeta. Não precisa. Se você nasceu de novo, se você acredita no sacrifício de Cristo, se você vive no arrependimento e se você vive nos frutos do arrependimento, se você crê no Cristo ressurreto e dá frutos do Espírito Santo, você tem abertura diretamente ao Pai, por intermédio de Jesus Cristo. Orar, irmão, não é só quando você precisa, não. Irmãos, orar é uma dádiva. Deus não precisa de você, irmão. Nós que precisamos de Deus. Orar, irmãos, é um privilégio. Mas é por isso que eu disse, irmãos, é um privilégio aqueles que conhecem o Deus que ora. Porque muitos têm orado, irmãos, mas não conhecem nem o Deus para quem está orando. E aí sai frustrado. Porque o Deus que ele criou na cabeça dele não responde. Porque só responde o Deus verdadeiro. Ou até, irmãos, muitas vezes a pessoa ora para um Deus que ele criou na cabeça e o inimigo vê aquilo e realiza algo passageiro para que aquela pessoa viva na falsa fé, no falso Deus, na falsa verdade, e não busca verdadeiramente a Deus na palavra. Porque, irmão, só tem uma maneira de você conhecer a Deus: a Bíblia. Ninguém ora, irmãos, para conhecer a Deus. A Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, irmão, para você primeiro conhecer a Deus, você tem que ouvir. E aqui a palavra ouvir não é do mesmo modo que os judeus pensaram que foi, não, irmãos. De só anotar e deixar repetindo, não. É de você ler e meditar, igual ele falou para Josué. Então, irmãos, você não ora para conhecer a Deus. Você conhece Deus e por isso você ora. Porque você vê o tanto que você é pequeno e o tanto que você precisa dele. Na realidade, irmão, eu vou mudar o que eu falei. Eu vou retificar aqui. Quando você conhece Deus, irmão, você vê que você não vale nada. Que você é um miserável. Que você é o sumo do sumo do sumo do lixo. E que porque Deus é bom, você tem a oportunidade de conversar com Ele. Mas as pessoas têm usado a oração como barganha, como ritual, como farisaísmo, como algo automático. Irmãos, aquele que ora pelas bênçãos é porque ele não conhece a Deus. Aquele que ora por bênção, por cura, por libertação, vixe, pastor, aí você foi longe demais. Quer dizer que eu não posso orar pedindo a Deus pela cura, pela libertação, pela minha saúde? Não posso orar, não. Irmão, se você conhecesse a Deus, você nem oraria por isso. Não, pastor, você também está sendo radical demais. A Bíblia está dizendo que se pedir, dá-se-vos-á, né? Por que Tiago diz que você pede e não recebe porque pede mal? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Bota na sua cabeça. Se você conhecesse o Deus para quem você ora, você não teria coragem nem de olhar para cima. Você botava a cara dentro da terra e só agradecia todo dia. Sério. O Deus, irmãos, para quem a gente ora, Ele é bem melhor do que as bênçãos que Ele dá. Ele é bem maior do que as bênçãos que Ele dá. Então o que Jesus está dizendo aqui? Quando for orar, irmão, entra no teu quarto, fechada a porta ou trancada a porta. Fale ao teu pai que está em secreto.
Alguns teólogos dizem que tem uma tradução também aqui, que eles falam que tem que entrar dentro do armário, não é nem do quarto, não é dentro do armário. É tipo você ficar escondido, isolado, como Jesus fazia quando ia para o monte orar, ou quando ia para algum lugar isolado orar. E fala com teu pai que está em secreto. Quem é o pai que está em secreto? É Deus. Porque ele que vem em secreto já sabe o que tu vai pedir. Então, irmão, preste atenção. Quando tu vai falar com Deus, Deus já sabe o que tu quer. Ué, mas então, pastor, então não estou entendendo. Não. Então, para que eu oro, então, se ele já sabe? Irmãos, a oração não é porque Deus sabe. A oração é porque Deus precisa, não, irmãos. A oração é porque você necessita se mostrar um nada diante de Deus. A oração, irmãos, é o reconhecimento total de que você é totalmente dependente de Deus. É você buscar alimento em Deus. É você buscar o Espírito Santo habitar no teu coração ao ponto de mostrar para Ele que você não é nada se não fosse por Ele. A oração é para você, não é para Deus não, irmão. Quando a Bíblia diz orar sem cessar, ele não está dizendo para você ficar o dia todo lendo a Bíblia. Ele não está falando para você ficar o dia todo recitando salmos, não. Ele está falando para você ficar ali em intimidade com Deus na cabeça, no pensamento. Vou fazer isso aqui, será que Deus pensa assim? Quando eu vou fazer isso aqui, será que Jesus ia fazer dessa forma? Quando eu vou fazer algo com meu irmão, será que Jesus agiria dessa maneira? Quando eu vou fazer um negócio, será que Jesus agiria dessa forma? É assim, irmãos. Deus já sabe o que você quer. Então, não é o caso de você abrir a boca para pedir. O caso é a sua intenção. E Ele vê no seu coração a sinceridade da busca por Ele e não pelas bênçãos que Ele pode dar. Da busca por Ele e não das portas que Ele pode abrir para você. Da busca por Ele e não da libertação que Ele pode gerar na tua vida. Da busca por Ele e não pelo emprego que você precisa. Da busca por Ele e não pela restauração do casamento que você tem. Da busca por Ele e não para você comprar um carro. Da busca por Ele e não para Ele te tirar do hospital. Da busca por Ele e não para Ele te livrar de alguém. Não, não é isso, irmãos. A intenção da oração é a busca por Ele. Porque senão, irmãos, nós vamos para o inferno sem eles. É isso. E eu vou ter que falar a verdade aqui. Não, pastor, mas você está sendo radical demais. A Bíblia fala que a gente tem que orar e falar nossos desejos a Deus. Ô irmão, me diga uma coisa. Eu vou usar aqui uma palavra que eu uso. E eu estou falando aqui com essa veemência. É porque Deus está me colocando para dizer isso aqui, irmão. E eu não sou hipócrita de dizer que Deus mandou eu falar algo sem Deus me mandar, não. Ô irmão, me fala uma coisa. Eu vou usar um ditado que eu sempre uso e uso na Bahia muito. Eu perguntar assim, quem é você na fila do pão para estipular o que Deus vai fazer para você? Me diga uma coisa aí. Jó estava lá. Aconteceu tudo que aconteceu com Jó. Jó não murmurou não. Mas ele começou a questionar Deus. Fazer pergunta. E perguntou, amaldiçoou o dia que ele nasceu e tudo. Quando Deus fez a primeira pergunta para ele, no capítulo 38 do livro de Jó, já caiu prostrado. Deus perguntou, peraí, cadê você? Quem era você quando eu estava fazendo aqui os mares? Quando eu estava criando o mundo? Quando eu fiz a água, quando eu fiz o sol? Quem é você quando eu fiz os animais? Você estava onde? Ô irmão, quem é você na fila do pão para estipular? Eu determino na minha vida que Deus vai fazer. O quê? Você determina o quê, irmão? Você determina que você é miserável. Pastor, mas que palavra dura é essa? Eu não sou miserável não, pastor. Eu sou salvo. Não, você é salvo. Você é salvo porque você é miserável. Paulo vai dizer, porque meu espírito se alegra na fraqueza, nas tribulações, nas perseguições, porque aí quando eu penso que eu estou fraco, quando eu estou fraco de verdade, aí é que eu estou forte em Cristo. Irmãos, oração não é barganha não. Deus, Ele não faz o que você quer não. É por isso que eu falo, será que você conhece o Deus que você serve? Será que você vive por Deus que você serve mesmo? Será que quando você ora, você está falando é com Deus mesmo ou é com você mesmo? Meu irmão, Deus faz o que Ele quer. Tem hora que Ele até atende o pedido de um cristão contrito, que Ele é bom, misericordioso.
Mas você acha que ele vai atender tudo que você quer? É por isso que Tiago disse: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Porque pedem para o seu bel prazer. Oração, irmão, é intimidade. Oração não é carta de pedido, não. Oração é intimidade, não é pedido de crédito, não. Hoje nós iremos fazer aqui um culto de oração, de libertação, de cura, de milagres. Irmão, culto de oração, de libertação, de cura e de milagre é culto que prega a palavra de Deus. A Bíblia fala que a libertação ela vem pela palavra, a cura ela vem pela palavra, a fé ela vem pelo ouvir a palavra. Irmãos, tudo é pela palavra de Deus. Deus liberta? Liberta pela palavra. Deus cura? Cura pela palavra. Deus restaura? Restaura pela palavra. Deus transforma? Transforma pela palavra. Você está entendendo, irmãos, a profundidade disso aqui? O que eu estou falando para os irmãos aqui não é brincadeira não, irmão. Porque tem crente, irmão, que acha, e aqui eu falo crente é cristão, tá? Não estou falando placa de igreja, não. Ele acha que Deus ele está ali na hora que quiser, está sentado e quando vai orar, ele tem que pedir, Deus tem que atender. Não, porque eu estou orando, que eu estou indo para a igreja de segunda, quarta e sexta e domingo. Eu vou nos cultos, eu oro, eu faço isso e aqui, então Deus tem que me ouvir. Eu determino a cura. Eu determino a libertação. Você não determina nada, meu irmão. Você não determina nem amanhã você vai estar vivo ou morto. Será que daqui a 1 hora você está pelo menos falando? Ora, agora determina. Irmãos, eu vou citar um fato aqui. Os irmãos estavam lá em 2 Reis. Eliseu foi na casa, vivia passando na cidade e a mulher dava hospedagem a ele. Ele ficou tão feliz com ela, falou assim: o que eu posso te ajudar? A mulher falou assim: olha, se o senhor puder me ajudar, eu queria ter um filho. E Eliseu orou e a mulher teve o filho, porém o filho morreu. Daqui a pouco Eliseu está lá encostado com Geazi. Pensa que não, a mulher vem correndo, cai no pé de Eliseu. Fala: ô Eliseu, meu menino morreu. Foi assim que foi que aconteceu? Não. Ela vem correndo e começa a chorar no pé de Eliseu. E Geazi fala: Senhor, o que essa mulher tem? O que nós vamos fazer por ela? E Eliseu fala assim: eu vou saber, Deus não me falou nada. Vai lá e lê, irmão, a passagem. Vê se eu estou falando é brincadeira. Era um profeta, homem de Deus, usado por Deus, recebeu porção dobrada de Deus, mas ela caiu chorando no pé dele. E ele não sabia, Deus não falou nada para ele. Ele ia fazer alguma coisa sem Deus mandar? Deus tinha determinado ele fazer algo? Ele não sabia, ele falou assim: oi, eu vou fazer o que, Geazi? Ela está orando aqui, eu não sei o que Deus quer. Quer outra, irmão? Quer outra? Davi estava lá, conquistou Judá, conquistou Israel. O profeta Natan está ali com ele, homem de Deus. O profeta Natan, homem de Deus. Você vê como até como homem de Deus erra, se não tomar cuidado com a palavra. E Davi do nada fala assim: olha, rapaz, nós estamos tão bonitos aqui nesses templos aqui, bonito, né? Tô com esse reinado aqui bonito aqui, ó. Rapaz, sabe o que eu vou fazer? Deus fica morando naquela arca e nós nunca construímos uma tenda para ele, ó. Eu vou fazer um templo para Jesus, para Deus. Vou construir um templo aí bem bonito mesmo. Ele só fica morando em tenda. E o profeta Natan, homem de Deus, ele falou assim: ó, faz segundo o teu coração, Davi. Deus é contigo. Olha aí. Aí o profeta Natan está voltando para casa. Deus fala: ei, rapaz, espera aí. O profeta Natan fala: sim, Deus, eu mandei você mandar ele fazer templo algum? Do dia que eu tirei vocês do Egito até agora, eu mandei vocês fazer alguma casa para mim? Vai lá e volta para Davi e fala para ele que não vai fazer templo para mim, não. Tá entendendo aí, irmão? Quem é você para determinar o que Deus vai fazer ou não? E Davi era o homem segundo o coração de Deus. O profeta Natan é o profeta. Não faça as coisas para se mostrar, não, irmão. Quem é você na fila do pão? Jó foi um homem
que Deus deu testemunho até para o Satanás. Quando Jó foi pensar e perguntar alguma coisa, questionar, Deus perguntou: e aí, você estava onde quando eu criei o céu e a terra? Quando Deus terminou as perguntas no capítulo 42, ele fala assim: olha, hoje eu sou feliz porque eu ouvia Deus só de ouvir falar, mas hoje eu conheço face a face. Você conhece o Deus que você ora? Você tem conhecido o Deus que você ora, irmãos? Ou você só tem buscado barganhar? Irmãos, conheça Deus. Busca a Deus de verdade. Deus não é um velhinho de barba grande, comprida, sentado num trono, que Ele é amor e dá tudo aquilo que você pede, não. Tire isso da sua cabeça. Tire isso da sua cabeça, irmão. Deus, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quiser, como Ele quiser. E se você achou ruim, Ele te derruba e levanta outro. E se não tiver mais ninguém, Ele levanta a pedra. Está vendo aqui que é a intenção do coração que é certa? Davi foi fazer um templo para Deus. Qual foi a intenção dele? Talvez ela até pensasse que a intenção era boa, e o profeta Natan também. Mas a intenção dele foi encaixotar Deus dentro de um templo. E Deus falou assim: eu quero que vocês fiquem no coração de vocês, rapaz. Eu não habito em templo feito por mãos humanas, não. Quando eu quiser, eu vou mandar seu filho Salomão fazer. Mas é porque eu vou querer, é quando eu quiser. Não é quando vocês quiserem, não. E aí tem crente que baixa o joelho no chão e ora por uma coisa que nem sabe se Deus quer. Irmãos, eu vou confidenciar algo aqui para vocês, que já tem algum tempo que eu venho estudando com os irmãos, mas eu nunca disse algo aos irmãos. E isso aqui não é para pena não, viu, irmãos? Eu estou falando porque eu conheço a Deus hoje. E não conhecia não. Eu era igual esses hipócritas aqui que faziam isso aqui, ó. E não tem muito tempo não, irmãos. E não preciso mentir também não. Eu dobrava o joelho e pedia. E quando eu recebia, eu nem agradecia. Muitas vezes eu saía gritando, orando, falando alto, mudando a voz, falando palavra bonita. Mas o coração estava querendo que as pessoas vissem que eu orava bonito. Eu era hipócrita. Mas Deus me alcançou. Foi por onde que Deus me alcançou? Pela oração? Não. Pela palavra. Porque eu era tão hipócrita que eu orava para um Deus que eu nem conhecia. Está entendendo aí, irmão? Aqui não é questão de escolaridade, aqui não é questão de nada, aqui é palavra, irmão. Intimidade com Deus. Conhecer o Deus a que você serve. Não brinque com isso, irmão. Porque o Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará. A recompensa aqui, irmãos, não está dizendo aqui que é na terra não, tá? Muitas pessoas veem isso aqui, ó, recompensará. Pensa que, Deus, eu vou pedir um bem e Ele vai me dar. Ele pode até dar, irmão. Mas é se Ele quiser. Eu vou pedir uma cura. Ele pode até dar, se Ele quiser. Você tem que orar acreditando, como diz Tiago. Ora com fé, mas sabendo que Ele só dá se Ele quiser. Se for da vontade dEle. Como eu disse aos irmãos, eu ia confidenciar algo aos irmãos. Eu nasci prematuro de 6 para 7 meses de idade, com 1,850 kg, sem unha, sobrancelha, pálpebra. Fiquei na incubadora por muito tempo. Minha mãe, ela teve um parto complicado, mas Deus é maravilhoso e teve misericórdia de mim e da minha mãe. Mas eu nasci com algumas debilidades por conta desse nascimento prematuro e porque Deus quis que fosse assim. Hoje eu sou considerado pela medicina como uma pessoa inválida. E os irmãos talvez não saibam disso. Muitos não saibam.
E você, como ser humano, sem conhecer a Deus, quando você recebe um laudo de invalidez, não é fácil. Eu que desde os meus 17 anos estou casado, sempre trabalhei. Trabalho com braçal, pesado e não tenho vergonha de falar. Desde ajudante de pedreiro até vidraceiro e várias outras coisas que eu fazia nos tempos livres, porque o homem tem que sustentar a casa, né? Mas eu não conhecia esse Deus aqui, ó. E eu, por machismo, escondi por muito tempo essa debilidade que eu tinha, porque é uma debilidade que vai no ponto da masculinidade do homem. Eu tenho um problema, e eu não tenho vergonha de nenhuma dizer para os irmãos, chamado prolapso retal, aonde o intestino grosso ele se prolapsa para fora do reto, do ânus, todos os dias quando vai evacuar. Eu nasci sem o músculo, a musculatura do assoalho pélvico que sustenta o intestino. Então todas as vezes que eu vou ao banheiro, se prolapsa para fora um pedaço do intestino. Muitas vezes um palmo, outras vezes pequeno, muitas vezes sangrando. Eu passei por 7 cirurgias desde 2012. Algumas ao ponto de pensar que não escaparia. Fui para a UTI, tenho 3 telas colocadas para sustentação do intestino, mas não adiantou. Na última cirurgia que eu fiz em 2019, eu coloquei a 3ª tela. Porém, uma complicação na cirurgia me levou à UTI, ao qual eu tive que ser entubado sem sedativo. E aos irmãos, eu não sei quem, os irmãos que estão escutando aí, que é da área médica, eu fui entubado acordado, amarrado na cama. E não é uma sensação muito boa, irmão. E eu voltei para casa, com 15 dias depois, o intestino saiu novamente. E a notícia que eu tive do médico foi: olha, Rafael, nós fizemos tudo que pudemos, desde 2012 até hoje. Eu, quanto os outros doutores, médicos que vieram de fora, né, de São Paulo, teve um que até veio de fora mesmo. Não tem mais o que fazer. Isso aqui agora é... Se piorar, você vir aqui e a gente operar de novo para tentar diminuir ou tirar o intestino e colocar uma bolsa de colostomia pro resto da vida. Mas a partir de hoje você é inválido. Você não pode pegar peso. Você não pode pegar nada mais do que um pacote de arroz. Você não pode ficar sentado demais, em pé demais, deitado demais, dirigir demais. E para um ser humano, irmãos, para um homem, pai de família, 4 filhos, que gosta de trabalhar, não é fácil receber essa notícia. Mas graças a Deus, irmãos, quando eu recebi essa notícia, eu conheci esse Deus que eu estou falando para você aqui hoje. Porque outrora eu não serei hipócrita, eu não sei o que eu faria. Outrora, se Deus não tivesse me dado a esposa que eu tenho, os filhos que eu tenho, a mãe e os irmãos que eu tenho, e os familiares que eu tenho, eu não sei o que eu faria. Mas aqui a honra é de Deus, a glória é de Deus. Porque, irmãos,
Eu vou falar uma coisa para os irmãos, com toda a sinceridade do mundo. Eu nunca dobrei o meu joelho depois de que eu conheci a Deus para pedir para que eu fique curado, porque eu sei que Ele cura quem Ele quer. Paulo, ele morreu com espinho na carne. Timóteo, ele morreu com um problema no intestino. Leia a carta ao Timóteo que você vai ver Paulo indicando remédio. Eliseu morreu com câncer no intestino. Mera coincidência? Talvez. Mas, irmãos, Deus conhece o coração de cada um. E para que eu não me vanglorie, eu tenho certeza de que Deus está me tratando e tem me tratado. Pastor, você tem fé que Deus pode te curar? Irmãos, Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscitou. Ele traz o morto à vida. Ele tem um poder. Ele é o dono do mundo. Dele é a chave do céu. Dele é a chave do inferno. Na mão dele está o livro da vida. O nome de quem vai estar e de quem não vai estar. Ele faz o que Ele quiser. Mas a minha oração, irmãos, é que seja feita a Tua vontade na minha vida. E que, Pai, que se para eu ir para o céu, eu preciso ir somente com um braço, arrastando, eu sei que eu vá dessa forma. Porque tudo que tem aqui, irmão, passa. Tudo que tem aqui, irmão, acaba. Tudo que tem aqui, irmão, não vale nada. Como diz Salomão em Eclesiastes, tudo é vaidade. Eu te contei isso, irmãos, porque tem algum tempo que eu tenho falado com os irmãos, e eu não gosto de falar em testemunho e estudo, porque testemunho não é Bíblia. Mas hoje coube eu falar isso aqui, para te mostrar que você não tem que orar por aquilo que você quer que aconteça. Você tem que orar por aquilo que Deus sabe que é melhor para você que aconteça. Eu creio na cura? Creio. Eu creio na cura por completo? Creio. Mas como é que eu não creio? Eu creio no Deus da Bíblia? Eu creio. Agora o que eu não creio, irmãos, é que eu tenho autoridade nenhuma para determinar algo que Deus não quer. De pedir algo que Deus não quer. Então, a recompensa que Ele está falando aqui, irmãos, é o galardão no céu. Não é nada que a gente pede para o nosso bel prazer. Ele pode te dar o que você pediu, mas era porque era da vontade dele. Não se iluda. Vamos para o versículo 7, perdão. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Agora ele está falando de outras nações. Jesus sabia do costume de outras nações. Lá em 1 Reis nós temos um exemplo dos profetas de Baal. Quando Elias propõe o desafio de saber quem é o Deus ou não é, os 400 profetas de Baal ficam meio-dia gritando: "Ah, Baal", não é? Como se a repetição ali fosse algo que ia ajudá-los a ser ouvido por Baal. Da mesma forma ele está falando: tu, porém, quando orar, não seja igual aos gentios, que usa repetição para falar comigo. Que usa de repetição para pedir algo. Que presume porque vai repetir e vai orar muito, a oração dele vai ser grande, é o que eu vou ouvir. Irmãos, orar sem cessar não quer dizer que a sua oração tem que ser a noite inteira, não. Não estou proibindo a oração a noite inteira. Pelo contrário, se você sente a necessidade da intimidade a noite inteira, ore. Ore 40 dias e 40 noites.
se assim Deus colocar no seu coração. Mas não ore pensando que Deus só vai ouvir se for sim. Porque é a intenção que é o problema. Não repita as coisas pensando que Deus vai te ouvir por isso. Porque é a repetição que é um problema. Deus agora está falando aqui do Shema, do Sherok Ezre, que nós falamos dos judeus agora há pouco. Eles repetiam algo da palavra de Deus. Muitos com o coração contrito, e Deus entendia. Porque naquela época tinha sacerdote para mediação. Hoje não, irmãos. Hoje o sacerdote é Jesus. Ele é o verdadeiro sacerdote. Pastor, padre, ele está ali para ensinar, pregar a palavra. Mediador, intercessor, interlocutor é só Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então você tem acesso a Deus. Então, se você vai orar a Deus com o coração contrito, mesmo que pedir, Deus, se for da tua vontade, me cura, você não vai repetir a mesma oração da cura para a dor, ou da dor para o casamento. Não tem lógica, irmãos. Qual é a lógica disso? Os profetas de Baal ficou gritando Abaal, 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 meio-dia. O que Elias fez? Elias só falou com Jesus, com Deus, rápido ali. Questão de... Ao ponto de Elias até caçoar dos profetas de Baal. Grita mais. Se corta mais aí. Talvez ele não está escutando não. Talvez ele está ocupado. As pessoas pensam, irmãos. E agora eu vou falar dos cristãos. E eu vou falar de todos. Todos que se dizem. Né? Tem cristão, irmão, que abre a Bíblia no Salmo 23 e deixa lá em cima da prateleira. Porque a palavra de Deus é poder. É viva. Bota lá na prateleira e vou deixar aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E está achando que ali está balando. Ora todo dia o Salmo 23. Ah, é porque eu estou com dor de cabeça. Ora o Salmo 23. Ah, porque meu casamento está com problema. Lá o Salmo 23. Não, mas agora vem Satanás. Então não, corre para o Salmo 91. Abre lá o Salmo 91. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. A palavra de Deus é poder na mão dos que creem. E os que creem sabem que repetir não tem nada a ver com orar. Ou você acha que Satanás não sabe o Salmo 91? Se você acha que ele não sabe, volte lá no capítulo 4, no estudo do capítulo 4. Ele tenta Jesus com o próprio Salmo 91. Porque o Salmo 91 fala de Jesus, não é de nós não. É o que, pastor? Então ele não está falando da gente, não, não. Então quer dizer que eu não posso usar o Salmo, eu não posso ler o Salmo 91, não? Pode ler. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é para ler e meditar. Não é para repetir, não. Jesus acabou de dizer, ó, não fica repetindo igual os gentios faz, não. Quem é os gentios? O povo que não era os judeus na época. Ou os fariseus estavam fazendo. Repetindo o Shema, o Sherok Ezre. Mas ali no automático. Agora, se você ler o Salmo 91, meditar nele e orar a Deus intimamente, ore. Sabendo que Deus faz o que Ele quer. Mas repetir, irmãos, você está achando que você vai expulsar Satanás, o inimigo, com o Salmo 91 aberto e empoeirado na tua casa? Esquece, irmão. Ele leu o Salmo 91 de frente e para trás. Ainda joga na tua cara a Bíblia. Lê Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Paulo chegou lá na cidade e começou a curar o povo, expulsar os espíritos imundos.
E o povo vendo aquilo, se maravilhando. Aí Paulo foi embora e aí alguém pegou o pano de Paulo e começou a levar para tocar no pano que Paulo tinha. E o povo era curado. Mas era curado pelo pano? Não, pela fé em Jesus. Aí só que tinha os filhos de Cefas lá, vendo aquilo ali, que era como se fosse filhos de um sacerdote que era como se fosse uma espécie de judeu exorcista. E eles começaram a expulsar os demônios lá. E olha como é que o demônio é sujo, irmão. Quando ele ia expulsar pensando que eles eram exorcistas, o demônio saía. Por quê? Porque era como se fosse um teatro. Eles pensavam que expulsava, a pessoa que o demônio saía naquela hora pensava que estava sendo liberta, daqui a pouco ficava todo mundo igual. Mas quando eles inventaram de usar o nome de Jesus, o demônio virou para eles e falou assim: rapaz, eu conheço Jesus, eu conheço mesmo. Paulo eu sei quem é. Agora vocês, quem é vocês? O que o demônio estava falando ali? Ele não tinha intimidade nenhuma com Jesus. Ele nem sabia com quem que ele estava falando, no nome de quem que ele estava falando. Olha o problema de você orar sem saber com quem você conversa. Será que não é um Deus criado na tua cabeça falso? Ele virou e falou assim para os filhos de Cefas: ei, rapaz, Jesus eu conheço, eu creio. Paulo, eu sei quem é, porque ele dá testemunho de Jesus. Conhece, ele tem intimidade com Jesus. Agora vocês são quem? Irmãos, e no ditado baianês, mas deu-lhe um cacete, deu-lhe uma peia, mas foi uma coça tão grande, irmão, que a Bíblia fala que eles saíram com as vestes rasgadas. E o rasgado ali no grego é nu, é envergonhado. Por quê? Porque estão fazendo uma coisa falando com alguém que nem conhece. Tem gente que fala no nome de Deus que nem conhece. Eu determino na cura se não conhece nem o Deus que cura. Eu determino na vitória se não conhece nem o Deus que dá vitória. E nem se ele quer. A Bíblia falou que Jesus expulsou todos os endemoniados da época que ele andou? Não. Curou todo mundo na frente do tanque de Betesda? Não. Ele curou todos os cegos da cidade? Não. Irmão, ele faz o que ele quer na hora que ele quiser. Mano. Eliseu não era homem de Deus com porção dobrada? Por que morreu de câncer? Ele não curou. Deus não curou Naamã através de Eliseu da lepra? O que era um câncer? O Paulo não é o apóstolo que é mais a igreja? Como é que ele morre com espinho na carne? Irmão, pensa bem. Você tem orado certo mesmo? Aí você pega o Salmo 91, abre, pega o Salmo 23, deixa aí em cima e fica repetindo. Igual o hinduísmo também faz, o muçulmano também faz. A igreja romana também faz. Vai repetir a oração. Repete a oração então. Estou com dor de cabeça, reza a mesma coisa. Ora a mesma coisa. Irmãos, ele está falando aqui de intimidade. Quando você for falar, Deus já sabe o que você quer. Não é repetindo, não. Fala, abre o coração para Deus e fala a verdade. Fala, Deus, olha, tem dia que eu estou aqui, irmãos, aqui em casa, que eu falo assim, eu não estou aguentando não, irmãos. Hoje a dor está passando dos limites, irmãos. Sério mesmo, eu não estou dando conta não. Hoje eu passei o dia todinho deitado. É isso. Ô moço, por favor, Deus, se for da tua vontade, tira essa dor, por menos um pouquinho, só para me sentar. Se for da tua vontade, se não for também, vou ficar aqui. O que adianta? Ô Deus, restaura meu casamento, se for da tua vontade. Aí Deus vai falar assim, não, ela sabe que se for da minha vontade. E aí certamente ele dará. Por isso que fala, aquele que ora ao Pai, certamente ele dará. O que Jesus está dizendo? É porque aqueles que conhecem a Deus, pedindo vontade sincera, se for da vontade dele, ele vai dar. Agora se não for da vontade dele, não vai dar também. E ele vai deixar de ser Deus por isso? Se ele fizer, ele é Deus.
E se não fizer, ele continua sendo Deus. Então, da mesma forma que os judeus ficavam ali nas paredes, gritando Shema, falando, recitando. Irmãos, tem judeus, os judeus até hoje, eles têm na porta da casa deles o Shema, que é aquelas passagens do Velho Testamento, de Deuteronômio e Números. Porque a Bíblia estava dizendo que era para deixar nos umbrais da porta, e eles usam isso literalmente, mas se aquilo não está no umbral da porta e ele não guarda no coração, adianta o quê? É a mesma coisa dos cristãos que põem símbolos de cristianismo na porta de casa, mas dentro da casa é um inferno, porque não conhece o Deus que serve. Aqui, irmãos, não é simbolismo não, aqui é espiritual, aqui é intimidade com Deus, aqui não é brincadeira não. Gente, para de levar Deus na brincadeira, escuta, leia a palavra. É só a palavra que liberta. Não está acreditando em mim? Leia a Bíblia. Tanto que Tiago, irmãos, Tiago, o irmão de Jesus está falando. Jesus disse isso aqui e o povo começou a levar para o lado errado. Agora começou a pedir tudo. Tudo no nome de Jesus. Jesus disse, se eu pedir no nome dele, ele certamente me dará. Então no nome de Jesus eu quero isso. No nome de... E Tiago vai ter que escrever. Tiago fala, não é assim não. Vocês estão pedindo, mas não estão recebendo, porque vocês não entenderam. Vocês pedem se Deus quiser, não é se vocês quiserem não. Entendeu, meus irmãos? É muito mais profundo do que vocês pensam. E quando eu falo vocês, irmão, é nós todos. Eu já passei por isso. Eu já passei por isso, irmãos. Já passei por isso e não foi fácil. Porque eu vivia pensando que a minha oração, ela tinha que ser respondida. Como diz o hino, nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. A Bíblia diz isso, né? Mas quem disse isso foi Mateus. Mateus não, irmãos, Davi, se eu não me engano. Quem estava falando isso não era Deus, não. Davi estava falando que ele nunca tinha visto. Mas depois disso ele passou uma tribulação tremenda. Depois disso ele passou uma tribulação tremenda. A gente tem que aprender, irmãos, o que é o que Deus diz e o que é que a pessoa está falando. Aprender a interpretar a Bíblia de maneira correta, de maneira sincera, de maneira sucinta e bíblica, espiritual. Não do jeito que você quer. Porque Deus, irmãos, Ele não vai agir em prol do seu benefício, em prol da sua vontade, não. Ele vai agir em prol da vontade soberana dele. Então não adianta ficar repetindo oração, texto decorado, orar da mesma forma para tudo quanto é coisa. Seja sincero, abra o coração. Irmãos, mas tem um menino ali que ele conversa do estilo desses meninos novos, de malandro. Deixa ele conversar, Deus sabe do coração dele. Se ele estiver sendo sincero, o importante é isso. O importante é ele ser sincero, irmão. Ele não sabe... irmão, mas aquele irmãozinho ali, ele não sabe nem falar o português direito. Como é que ele vai orar? O que tem a ver uma coisa com a outra? Deus conhece ele. Se ele orar sinceramente, sabendo que Deus faz o que quer, é na hora. Vocês estão entendendo a profundidade, irmão? Não adianta você repetir oração para tudo. Igual os fariseus faziam, igual os pagãos faziam, como os profetas de Baal. Igual lá na igreja de Éfeso, quando Paulo falava, né? Como é grande a Diana de Éfeso. Ficava repetindo aquilo, como se fosse escutar. Deus não é surdo não, irmão. Você não precisa ficar falando a mesma coisa o tempo inteiro, não. Porque, primeiro, a Bíblia foi ele que mandou fazer. Você vai recitar o Salmo 91 para Deus. Não, estou recitando é contra o demônio. E você acha que o demônio não viu, não? Ele tentou foi Deus com o Salmo 91.
Jesus, em carne. Aquele que nele que habita toda a plenitude da divindade. Por favor, irmãos. Nós temos sofrido tanto porque não conhecemos a palavra. E para nós finalizarmos, versículo 8. E não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que vocês têm necessidade antes que o lhe peçais. Então, irmãos, traduzindo. Quando você foi pedir a Deus, Deus já sabia o que você ia pedir. E se for a sua necessidade, Ele vai te dar. Não é você ficar repetindo a palavra igual os pagãos faziam, igual muito cristão faz hoje, crente, católico, tudo. Coisas que eles inventam, coisas que eles acham que é certo, coisa que é a palavra. Não, é porque é a Bíblia, é um salmo, então eu posso repetir. Não, porque é o Salmo 91. Não, então eu posso repetir. Repetir com o intuito errado? Irmão, isso não tem valor nenhum. A igreja de Roma, não, é porque é o terço. Eu estou com dor de cabeça, eu vou rezar o terço. Eu estou com dor nas costas, eu vou rezar o terço. Não, irmãos, tem muita gente que é contemplado pela fé em Jesus, mas nem é porque é aquilo que ele está fazendo, não. Tem muita gente, irmãos, que ele pede de uma maneira errada, mas pela fé que ele tem em Jesus Cristo e a sinceridade que ele tem, Deus dá. Não é porque ele está fazendo, não. Mas nós temos que fazer de maneira correta, porque nós somos cristãos e temos a obrigação de conhecer o Deus que nós servimos. Jesus Cristo está sendo claro. Não fica repetindo, não. Fala com sinceridade. Não fica criando oração, não. Conversa comigo, igual um filho conversa com o pai. Que seja na igreja, que seja no monte, que seja na rua, que seja em casa. Ele não está proibindo o local também, não. Ele está falando que o que importa é a intenção. Tem que ter comunhão entre os irmãos na igreja? Tem. Com a intenção correta. De quê? De dar glória ao nome de Deus e saber que Ele faz o que Ele quer. Tem que ter intimidade em casa? Tem. Mas de quê? De dar glória a Deus e saber que Ele faz o que Ele quer. Não de barganha. Não só de pedir. Você ora, irmãos, porque você precisa. Não porque Deus precisa de você. Então, irmãos, lembre-se de uma coisa. Quando você for orar a Deus, lembre-se que Ele já sonda seu coração antes de você ir para lá. Conhece tudo o que você precisa. Mesmo antes de você pedir. A palavra grega que ele usa aqui para vãs repetições traz a ideia de tagarelice. Palavrório. Orações gigantes. Porque até os judeus eles tinham esse conceito de porque quando eles orassem e a oração deles fosse grande, gigante, ia dar certo. Blá blá blá. Palavreado oco. Conversa tola. Repetição vazia. Tem gente que faz as coisas, irmão, no automático. E não é isso que Deus quer. E eu tenho que pregar a palavra, irmão. Duas a quem doer. Eu tenho que ser sincero. Doa a quem doer. Aqui eu não estou julgando judaísmo, cristianismo, que seja protestante ou que seja católico. Mas se você nasceu de novo, faça da maneira correta. Porque a Bíblia fala, irmãos, porque só vão ouvir a voz do bom pastor aqueles que são a ovelha dele. E o bom pastor está dizendo aqui, ó. É Ele que está dizendo, não sou eu. É Jesus que está dizendo aos discípulos. Não sou eu, não. Repetir não vale nada. Falar demais não vale nada. Gritar não vale nada. Ler o que está escrito não vale nada. Se a intenção não for correta. Se você não conheceu Deus, do qual você faz. Então repetir nem precisa, porque Deus já sabe. É conversa, é intimidade. É falar com Deus com sinceridade. É falar o que está sentindo mesmo naquela hora. Se jogar no chão, como miserável.
Ó Deus, eu estou assim, ó, eu tive ira hoje. Hoje, ó Deus, se não fosse o Senhor hoje, eu tinha dado um murro na cara daquele irmão. Ó Deus, mas se não fosse o Senhor hoje, ó, eu tinha passado por cima daquele negócio daquele irmão que deixou na frente do carro. Rapaz, aquele homem entrou na frente do meu carro hoje, botou o carro na vaga, na frente do meu carro. E eu não conseguia sair, ó Deus, se não fosse o Senhor. Mas que seja feita a tua vontade. Ó Deus, eu estou com tanta dor hoje. Pelo amor de Deus, mas que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. No nome de Jesus. Esquece não. Que Ele que é o mediador. É no nome de quem? De Jesus. Tudo que vocês pedirem ao Pai no meu nome, certamente eu darei. E é se Ele quiser. Ô Deus, rapaz, irmãos, existe crente, irmão, de verdade. Você já imaginou você encontrar o assassino do seu filho na delegacia e ele vir pedir perdão a você e você perdoar e orar pela vida deles com sinceridade? Irmão, isso é só para quem nasceu de novo. Eu tenho filha. Eu tenho filha de 15, eu tenho filha de 10 anos, eu tenho filho de 6, eu tenho filho de 13 anos. Você já imaginou algum abuso contra um desses filhos meus? E eu encontrar o abusador e perdoar e orar por ele? Irmão, isso tem que ser crente, irmão. Agora tem irmão que a oração dele é assassino. Deus mata. Morre, ó, e tem que morrer. Que crente é esse, irmão? Jesus falou que nós temos que orar pelos nossos inimigos, interceder por aqueles que nos perseguem. Porque se você só ora por quem você ama, que recompensa você tem? Se você só está do lado de quem te ama, que recompensa você tem? Está entendendo, irmão, o tanto que é difícil? O cara vem roubar você você fica com uma raiva tão grande que só não mete a mão na cara dele porque está armado. Irmão, a gente tem que ler a Bíblia. Eu estou levando com um tom de humor, mas com seriedade. Isso aqui não é brincadeira. A oração é do cristão verdadeiro. Você não tem opção. Você tem que orar. Tem que orar na igreja? Tem. Tem que orar em casa? Principalmente. Pode ser falando alto? Pode. Pode ser no seu interior? Pode. Mas com a intenção correta. Conhecendo Deus para quem você ora. E sabendo que a vontade dele é soberana. Sem esperar a recompensa dos homens. Sem esperar a recompensa de Deus material. Esperando que Deus te segure nas mãos e que te sustente nesse mundo caído, perdido que nós estamos vivendo, ao qual só tem tragédia, tribulação, corrupção, imundície. Como diz um pastor da Igreja Assembleia de Deus, o mundo está uma bagaceira, o mundo está uma pouca vergonha. E se você não tiver Deus de verdade, irmãos, e segurar na mão dele, você não vai não. E para conhecer Deus, irmãos, é orando para Ele. Por meio de Jesus Cristo. Pelo nome de Jesus. Com intimidade. Com amor. Buscando Ele. Conversando com Ele, igual um filho conversa com o pai. Não é tentar falar bonito. Não é tentar se expressar bonito com palavras que você nunca usou na vida. Não é tentar se mostrar. Não é repetir a oração. Ver uma oração de um pastor. Ah, não, olha essa oração aqui de Billy Graham. Foi tão linda, vou repetir ela. O Billy Graham estava orando por uma situação, irmão. A situação que você tem que orar é a sua, não é do Billy Graham, não. Não é inventar oração para cada momento uma oração certa, não. Eu estou com dor, vai ser essa oração.
Eu estou na tribulação, é o Salmo 91. É São Miguel Arcanjo. Não, é o Shema. Eu não estou atacando a igreja não, irmão. Não estou atacando judeu, nem cristão, protestante, nem cristão católico, não. Eu estou falando a verdade. Porque tem muito crente, tem muito católico, tem muito judeu que faz a repetir. Não, mas hoje é o dia de tal pessoa, eu tenho que orar essa oraçãozinha aqui, ó. Não, hoje é dia do pastor, então vamos ler lá o Salmo 23. O Salmo 23 está falando é de Deus, moço. É de Jesus. Não é de você, não. Pastor, não. Não, então eu vou expulsar o demônio com o Salmo 91. O Salmo 91 está falando é de Jesus, moço. Está mandando expulsar o demônio, não. Versículo 8. Não faça isso. Não vos assemelheis. Pois eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe da sua necessidade antes que você pede. Então entenda, irmãos. A oração não é algo que Deus vai usar para atender a sua necessidade, não. Porque Ele já sabe. A oração é uma prova para Deus que você quer intimidade com Ele. Que você depende só dEle. Da sua total dependência dEle. E de que você conhece Ele de verdade. E que vive em prol dEle. E que o ama. E que o busca de verdade, sabendo que Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quiser e se Ele quiser. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, irmãos, Ele continua sendo Deus. Eu e você não somos nada. Não, pastor Rafael. A Bíblia fala que aquele que é cristão é filho. Se você é filho, você sabe orar. Se você é filho, você fala direito com Deus. Se você é filho, você não chama Deus de você. Porque Deus é seu pai. Ele é seu Senhor. Se você é filho, você tem reverência. Você tem temor a Deus. Você não fica repetindo oração para falar com Deus, não. Mudando a entonação de voz para que os outros olhem para você, não. Se você é filho, você trata ele igual pai. Sincero. Com amor e com temor. Temor não é de medo, é de respeito. Porque Ele já sabe o que você precisa. Quem precisa de orar é você, para se alimentar dEle, para se alimentar da palavra dEle e do Espírito dEle. E eu vou terminar esse estudo, irmãos, que foi bastante grande, com a frase que eu disse no início. Você não ora para conhecer a Deus. Você conhece a Deus e aí então você vê o quanto que você não vale nada e ora porque a sua dependência está totalmente nele. E eu te faço uma pergunta: vai continuar tentando imitar pregador orar? Tentando imitar a voz de um pastor orar? Tentando imitar um padre orar? Ou tentando pegar os textos prontos das igrejas? Ou palavra da Bíblia para ler para Deus? Deus que fez a Bíblia, irmão. Se alguém fez uma oração, foi Deus que inspirou ele naquele dia para ele orar. Não foi para você, não. A intimidade é individual. A salvação é individual. Eu não salvo minha esposa, nem meus filhos. Quem salvou foi Jesus. E a intimidade cabe a cada um deles. Mas Deus mostra como é que faz. Então, irmãos, primeiro você conhece o Deus. Depois você ora porque sabe que Ele é maior do que tudo e você precisa dele. Deus, numa oração, não é meio de barganha, nem meio de cura, nem meio de libertação. Tudo isso que você procura está na Bíblia. Leia a palavra, pregue a palavra, fale da palavra, viva a palavra, morra vivendo com a palavra. Não é andar com a Bíblia debaixo do sovaco, daqui a pouco a Bíblia está fedendo subaqueiro e você nunca nem leu. Nem andar com as coisas decoradas na cabeça e quando for fazer, faz no automático, não.
Nem andar com símbolo religioso grudando nas portas, nas paredes. E dentro da casa é um inferno, não. Se você conhecer Deus, irmão, você vai ter intimidade com Ele. Pastor, mas está sendo duro demais. Não, meu irmão. É a Bíblia. Reclama com ela, então. Se você não acreditar na Bíblia, aí, irmão, infelizmente, eu não posso dizer nada. Porque para mim, e eu creio que para cada um dos irmãos, como diz Lutero, sola Escritura, somente as Escrituras. Soli Deo Glória, somente a Deus a glória. Sola Gratia, só a graça de Jesus. Amém? Então vamos ler o comentário dos irmãos. Mas primeiro eu vou fazer a oração, tá, irmãos? E depois eu vou ler o comentário dos irmãos aqui, tá bom? Vamos terminar a palavra com oração e depois eu ler o comentário dos irmãos. O estudo foi bastante longo hoje, mas Deus sabe o que faz, né, irmãos? Se estão aqui até agora, é porque Deus quis assim. Que Deus abençoe. Semana que vem nós continuamos com a oração, porque isso aí não terminou ainda. Tem muita coisa pra gente ver. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti, Deus, mais uma vez, por essa palavra maravilhosa. Pai, obrigado, Pai, pela Tua majestade, pelo Teu poder e pela Tua grandiosidade. Como vimos hoje, Pai, a oração é algo sincero, é algo contrito. E é por isso que eu Te peço, Pai, nesta tarde. Se for da Tua vontade, meu Deus, toca no coração de cada um, para que eles possam buscar a Ti a cada dia mais, Te conhecer verdadeiramente e buscar os Teus preceitos. Que eles possam aceitar, meu Pai, a vontade do Senhor na vida deles e não aquilo que eles querem, para que eles não possam, Pai, quebrar cara lá na frente, para que eles não possam, Pai, ser frustrados por um Deus que eles criaram na cabeça, mas por um Deus que é o Deus de verdade, para um Deus que é o Deus de promessa e de aliança, que faz o que quer e na hora que quiser. Eles possam pedir em nome de Jesus e que, se for a Tua vontade, eles recebam. Deus Todo-Poderoso, agradecemos por esse estudo, agradecemos pela oportunidade da Tua palavra, agradecemos, meu Pai, pela oportunidade, meu Pai, de ouvir e de ler cada palavra que ouvimos aqui agora. Pai, que se for a Tua vontade, essa semana venha ser abençoada no nome do Teu Filho amado Jesus, nos livrando e nos, meu Pai, guardando de acordo com a Tua vontade. É isso que eu Te peço e Te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém.